Iniciando mais um episódio do nosso podcast Além da Página. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, ética, trabalho, transformação, mudança de carreira, mudança de propósito. E para isso nós estamos com duas pessoas que eles são além de amigos. Aliás, são além de clientes. Hoje são amigos, né? São pessoas que a gente gosta de estar junto. Demorou para trazer no podcast, mas deu certo. E vocês vão adorar o bate-papo que nós vamos ter hoje. Mas para começar, Lari, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. E agora sim, esse casal, que é tão querido, que eu gosto demais, que a gente admira, que tem um propósito lindo, uma história maravilhosa. E o mais gostoso de tudo, para mim, é que como que duas pessoas, realmente eu falo, a gente ouve muito, né? Um nasceu pro outro, mas a gente enxerga isso muito em vocês, porque é um cuidado mútuo que você tem pela Jana, a Jana tem por você. É um trabalho lindo que vocês fazem na advocacia, agora com a RE/MAX, que a gente também vai falar um pouquinho sobre a empresa. Então, vocês têm a nossa admiração, né? Obrigada. Acredito que esse também é uma opinião da Lari, né? Muito em relação forte, a vocês. muito. Inclusive, nos bastidores, a gente estava falando sobre que isso, legal, que eu obrigado. participei de um talk show com eles, assim, aí eu olhava pra Jana, aí eu preciso que essa mulher seja minha amiga, eu vou fazer alguma coisa para que isso aconteça. Que legal. Admiração demais por vocês, demais. Obrigada, gente. Você poderia chamar ela para ser sua parceira de porrada, né? E pode ser também, pode ser. Ia dar muito certo, Rô, muito certo. A gente precisa fazer luta mesmo juntas, lá nos Estados Unidos com meu irmão, o que você acha, Jana? Gostei, Olha. hein? O nível, a altura Não é, Paulo? Eu vou A gente vai assustar vou muita ficar gente. de fora dessa. Né? Jana, Paulo, obrigado pela participação de A vocês. gente agradece. Vamos começar Obrigada então pelo esse convite. bate-papo. E para começarmos, a gente quer saber um pouquinho da trajetória, conhecer um pouquinho da Janaína, antes da advocacia, até chegar, né, de fato ao direito, antes da RE/MAX, porque depois a gente vai poder falar bastante da RE/MAX. O Paulo também, né, o Paulo que já teve envolvido muito tempo em cartório, né? Então, quero que vocês compartilhem com a gente um pouquinho dessa jornada de vocês. Legal, acho que sou eu que vou começar pela carinha, né? Gente, eu não sou daqui, né? Ao contrário do Paulo, que ele é nascido e criado em Rio Preto. Eu sou de uma cidadezinha que hoje tem 15 mil habitantes, que é Santa Adélia, né? Nascida em Itajubi, criada em Santa Adélia. E a única coisa que eu tinha certeza é que eu não queria ficar por lá. Eu tinha certeza que o mundo era bem maior do que aquilo que eu via dentro daquela cidade. E aí eu tinha certeza que eu ia conseguir ser alguma coisa na vida se eu estudasse, Tá. né? Então, e isso foi uma educação, foi uma coisa muito arraigada dentro da minha educação, pelo meu pai, pela minha mãe, pela família, Tá. que a gente tinha que estudar para ser alguma coisa na vida, né? Aquela velha máxima. Sim. E aí eu mudei para Rio Preto, eu entrei na faculdade com 17, Já no direito. no Direito. Tá. Teve alguma inspiração para você seguir pelo direito? Ou algo que você via, que você chamava atenção? Eu tenho um tio, que ele é conhecido como Amarante, em Catanduva, que ele está dentro da Fundação Padre Albino. Ele foi o meu grande incentivador, junto com o meu pai. Que o meu pai, eu acho que se ele tivesse tido a oportunidade de cursar uma universidade, ele teria sido um advogado, Ai, que assim, legal, Jana. fenomenal. Né? E tanto é que todo mundo fala que eu pareço muito com ele, que eu sou briguenta, assim, né? Eu gosto das coisas certas, né? Eu ponho uma coisa na cabeça, enquanto eu não chegar no final, eu não largo o osso, E né? eu perguntei justamente, Jana, porque naquela época, eu falo na época da minha bisavó e da minha avó, nossa, ter um médico ou um advogado na família era tudo, né? Nossa, Então, com assim, certeza. eram duas profissões que todo mundo queria ter na família. Exato. Verdade. E aí eu comecei, minha avó faleceu um pouquinho antes, a mãe da minha mãe, né? Faleceu um pouquinho antes de eu começar a faculdade. E eu lembro de eu chegar em Itajubi, meu avô já falar, minha neta é advogada. Né? Que aí, infelizmente, ele não chegou a ver isso, que ele faleceu no ano seguinte, né? Então, assim, o meu tio fez direito, mas ele caminhou, ele tinha administração, depois de administração ele fez direito, só que ele trabalhava no antigo Banespa, né? E aí, quando entrou o Santander, ele aposentou e aí ele foi tentar exercer a profissão. Só que o brasileiro, ele não tem a mania do preventivo. Meu tio tinha um sonho do preventivo, né? E o brasileiro não. A hora que estoura tudo, ele sai correndo atrás do Vamos advogado, resolver. né? Então, assim, minhas duas grandes inspirações. Meu pai
e o meu tio. E aqui, como todo mundo muda para Rio Preto, apaixona pela cidade, comigo não foi diferente. Eu já não queria morar numa cidade pequena, meu sonho era São Paulo. Ainda bem que eu não... Quando eu comecei a fazer faculdade aqui, aí você já entra no clima, você já vai atrás de estágio, trabalha, não sei o quê. E aí aquele teu sonho de ir embora, falar, não, deixa eu terminar a faculdade aqui, depois eu vejo. Mas aí eu já terminei a faculdade empregada, né? Que era o escritório que eu fazia estágio. Eu fui efetivada como advogada e aí esse sonho de São Paulo acabou ficando para trás. Mas ainda bem que eu acho que são coisas que Deus vai colocando no nosso caminho, porque senão hoje eu não conseguiria ajudar os meus pais como eu ajudo. Porque meu pai está inválido hoje, né? Então, se eu estivesse em São Paulo, seria muito mais difícil. Maravilha. Mas essa primeira oportunidade de trabalho sua, você viajava muito, né, Jana? Viajava, porque a gente advogava para empresas de fora e era a época que era tudo no físico, não existia nem a possibilidade de passar digital, de ser processo eletrônico. Não existia nem essa ideia. Então, eu viajava muito, tanto para fazer audiência, como para pegar processo, cópia de processo. Então, tinha semana que a minha média de quilometragem era 3 mil quilômetros, mais ou menos, por semana. Isso, eu me lembro disso que você comentou. E o carro, o Fusquinha? Ah, não, Fusquinha foi pouco. E aí saía esse mulherão de dentro do Fusquinha. Mas, ó, eu dei 120 no Fusquinha na rodovia indo para Barretos. Tudo bem que eu ia assim, mas cheguei. Muito bom. E você, Paulinho? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e também estender que vocês são amigos, são clientes também, né? Sim, Agora são amigos. clientes, né? E fiquei muito contente com o convite e a gente, uma primeira oportunidade que a gente tem de estar junto e passar isso para as pessoas, né? Da nossa experiência antes com a Remax agora. Mas a minha vida é assim, é meio monótona, porque eu já nasci no meio de um cartório. Meu pai já era cartorário. Então, assim, eu brincava de cartório quando eu era criança, né? Não tem muito o que falar, não tinha... Você perguntou inspiração. Cara, meu pai trabalhava muito. Então, ele sempre levava livro para casa, para fazer escritura. Do jeito que eu faço também hoje. Até fiz, né? Quando tinha cartório. E a gente vai crescendo com cartório, esse universo de cartório. Então, você não sai muito. Meus irmãos mais velhos começaram a fazer direito. Meu pai incentivava, faz direito, que já tem o cartório, você trabalha. Então, assim, com 14 anos eu fui trabalhar. Eu comecei como office boy, fazendo depósito em banco. O cartório, inclusive, é aqui na Jorge Tibiriçá, do lado da Riachuelo. Então, eu comecei a trabalhar ali, molequinho. E, assim, Rio Preto não era uma cidade grande. Pra você ter uma ideia, eu peguei a máquina de escrever ainda, né? A gente trabalhava com máquina de escrever. Não dá pra pular essa parte. Denuncia idade. Faz tempo, né? Não. E assim, o meu pai sempre teve essa... Eu não sei se é paixão pelo cartório ou não, mas ele sempre trabalhou nisso e foi apresentado. Eu gostei, então trabalhamos com isso o tempo todo. Fiz faculdade, casei, aí... Normalmente o cartório, a família que vai trabalhando, foi tio, irmão, irmã. Aí a minha ex-esposa também acabou trabalhando. Então, começa a ficar uma coisa bem familiar. O tempo foi passando, vai envelhecendo o time, né? O meu pai foi ficando mais de idade. O pessoal que era braço direito dele também foi aposentando, uns faleceram. E a gente começou a tomar conta, eu e meu irmão. Meu pai faleceu em 2018, né? Nessa trajetória toda. O cartório foi a concurso. E aí eu tinha a opção de estudar para pegar um cartório, de seguir uma carreira nova. Eu estava há mais ou menos 30 anos no cartório, 32 anos, uma coisa assim. Não lembro de cabeça a idade. Mas o que eu pensei? Se eu estudar e prestar um cartório, eu vou sair de Rio Preto. E eu não queria sair de Rio Preto. Porque tinha filho, eu gosto daqui, a cidade é muito legal. Então eu falei, bom, eu vou... montar uma consultoria. E aí a gente, né, vou continuar no mercado imobiliário, no direito imobiliário, e vou dar andamento nisso, numa outra fase do imóvel, né? Porque o cartório você pega o final de uma negociação para fazer a escritura ou o inventário, o que quer que seja, mas é sempre o fim. E uma consultoria você, às vezes, pega em outras fases. Você consegue trabalhar com isso, né? No início, uma perspectiva, uma prospecção. E eu tinha essa ideia em mente, até que eu estava namorando a Janaína já, surgiu a ideia da imobiliária. Então, assim, não tem muita... Foi muito tempo num lugar só. Hoje, né, a geração Z
ia dizer que eu sou um cara acomodado. Eu fiquei num lugar só. Com as coisas mudam. Então, na na minha minha época- geração falavam que não. não, Mostrava a agora sim. responsabilidade, Exatamente. Muito exato. tempo num lugar só. Compromisso. O que eu sinto disso? Eu sinto que eu fiquei especialista em Rio Preto e totalmente analfabeto no resto do mundo. Então, assim, eu vejo que a gente vai viajar, ela conhece muito mais estrada, muito mais São Paulo do que eu. E, assim, eu tenho que, né? Vamos lá. E agora vamos desbravar, né, Paulo? Mas assim, ela tem muito mais conhecimento Tá. de estrada, Tá. vamos, a gente vai para São Paulo e eu não conheço nada lá. Sim. Porque é Rio Preto, minha vida sempre foi Rio Preto. Sim. Maravilha. Não, muito legal. Então, assim, vocês ambos são do universo do direito, Sim. né? Em que momento que vocês perceberam o mercado imobiliário, tipo, cara, faria sentido como um novo capítulo profissional, né? E o que despertou essa virada de chave? Tá. Na realidade, essa questão do mercado imobiliário, eu e o Paulo já vínhamos conversando, né? Sempre Porque ele sempre pega a teve em mente. ponta do cartório Isso. de confusão, porque sempre dava discussão, porque você percebia que tinha alguma falha no decorrer do processo da venda, que Tá. na hora de pagar a escritura estourava. As partes vinham com muitas dúvidas que tinham que ser sanadas durante o processo de venda e não na conclusão, que era a Ah. escritura. Então, eu vivia isso, sabe? Eu entendia que se eu fosse um corretor, se eu fosse de uma imobiliária, eu queria dar uma atenção especial nesse processo. Tá. Tá, perfeito. E eu via muita discussão também na hora, quando participava dos contratos, né? Que eu estivesse assessorando alguma das partes, também percebia que havia falha no processo. Porque quando vem para você contratar, já está praticamente concretizada a compra e venda, Sim, né? Nós só sim. vamos efetivar com o documento para depois passar para a escritura. E esse processo eu também percebia dentro do escritório que havia muita falha. E aí foi quando eu ouvi falar primeiro da RE/MAX, né? E eu comecei a estudar a RE/MAX e eu falei, nossa, isso faz sentido, né? E sentei com o Paulo conversar sobre isso, porque ele já estava na fase que ele sabia que estava próximo ele sair do cartório. Tá. Uhum. E eu cansada da advocacia, porque assim, é legal, eu amo de paixão Sim. o direito. Eu acho que eu não daria certo ser... Eu sempre me enxerguei advogada, Uhum. né? Nem concursada. Só uma observação. Sabe quando você vê que a pessoa nasceu para ser advogada? Janaína. Janaína, total. Você vê o perfil. Sim. Ela executa com Maestria. Excelente. precisão, maestria. É excelente. muito interessante. Uhum. Mas quando você se dedica muito a uma coisa, você também se decepciona muito, Sim. né? Então eu falo assim, que a gente todo mundo lida com pessoas. E aí você fica muito decepcionada quando você dá o seu melhor, mas você Uhum. percebe que o teu cliente não te reconhece. Uhum. E isso ao longo dos anos veio me cansando. Então, são as decepções. Uhum. Não que dentro do ramo imobiliário a gente não vá passar por decepções inúmeras já, Uhum. né? Sim. Mas eu acho que é diferente, porque hoje eu já estou mais madura. Sim. Então, assim, eu sei até onde eu posso ir ou até onde eu devo ir. E também existe um pouquinho daquela questão de ser o novo também. Sim. De você desbravar, conhecer, se Ter o desafiar desafio, em algumas coisas, Sim, né? Então, isso E conta. saber o tamanho das dores desse mercado, né? E aí que com essa experiência toda de vocês e tudo mais, vocês conseguem sanar, né? Conseguem E aí, minimizar. E aí calhou porque, assim, eu brinco, né, com o Paulo, eu falo que a gente se complementa. Total. Né? Porque ele a parte de escritura que ele sempre trabalhou, ele teve que ser muito forte em legislação, Que né? é chamado de direito material. Tá. E ela é o direito processual. Olha só. Legal. E aí a gente vai um complementando o outro, Uhum. mesmo que não tenha processo, né? Mas a gente Tá. sabe o passo a passo de tudo. Uhum. Quando eu falo processo, porque a gente acaba confundindo, né? É ação judicial, Sim. porque Uhum. o que a gente faz também é todo um processo, processo. mas Legal. Sim, sim. Mas sim. extrajudicial. Ô, Jana e Paulo, e ao fazer essa migração, né, do direito para esse universo imobiliário, quais são essas experiências jurídicas que vocês já começaram a falar um pouquinho, mas que vocês percebem que são fundamentais para criar um modelo de atendimento sólido e seguro? É assim, tudo começa com o fomento, né? Não vou falar em satisfação onde a gente estava, mas vamos sair da zona de conforto. Sim. Com 37 anos num lugar, eu senti a necessidade de
conhecer. Falei para ela, vou montar uma padaria, né? Brincando. Mas assim, alguma situação, eu quero uma coisa diferente. Uhum. A imobiliária veio para nos puxar para a área de liderança e área comercial, que nós não tínhamos. Tanto o cartório quanto a advocacia, o escritório, você não tem uma atividade comercial ostensiva. A gente fala que eu ficava sentado no cartório com a porta aberta, entrava o serviço. Então, eu não posso fazer propaganda. A imobiliária é totalmente o contrário. Eu preciso estar me expondo. Uhum. Né? Então, dificilmente você vai fazer um podcast com uma pessoa de cartório, a pessoa falando da parte comercial. Eu sou a parte técnica, a história. Você vai ter a parte jurídica. Então, a parte jurídica nós tínhamos, eu acho que num nível bom, mas a comercial nós precisávamos aprender ou lapidar, né? Porque todo mundo tem o lado comercial, mas o comercial é específico para isso. Sim. Tá. Então, a imobiliária veio com esse desafio para a gente aprender e desenvolver esse lado comercial, o lado de liderança. Nós vamos ter equipe, as pessoas não são funcionários, então a autoridade do negócio tem N motivos para você pedir para uma pessoa fazer, mas o porquê eu quero é o que não. E já na imobiliária não, eu preciso inspirar a pessoa para ela entender a minha ideia e caminhar junto comigo. Né? Então, E aí, nessa pergunta especificamente que o Rodrigo fez, o que a nossa experiência vem para agregar? Em primeiro lugar, documentação, que é a última coisa que, em geral, o mercado se preocupa. Tá. Então, nós cansamos de ver pessoas negociando imóveis, a hora que vai pegar a documentação, não estava negociando nem com o proprietário do imóvel. E por incrível que pareça, isso acontece. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, numa negociação imobiliária, tem um monte de coisa que dá para resolver. Só 2 coisas não dão para resolver no geral. Se a pessoa que está falando que é dona do imóvel é dona do imóvel, e pode vender, e se o imóvel efetivamente pode ser vendido. São as 2 coisas que dão problemas insanáveis. O resto, você consegue contornar. Mas se a pessoa está te vendendo um imóvel e ela não é proprietária, a pessoa paga, o comprador paga e não leva. Ou se ela vende o imóvel e o imóvel não poderia ser vendido, a pessoa paga e não leva. Então, você pode até recuperar depois, mas e o dinheiro perdido? Meu tempo, Deus, né? Às vezes é dinheiro de uma vida, porque no Brasil o imóvel é muito caro, que não... né? E as pessoas de toda o leque da sociedade, todo mundo quer uma casa, desde do mais simples até o mais rico. Exatamente. É o sonho. Todo mundo é o sonho. E Exato. normalmente a pessoa envolve dinheiro às vezes, de herança, de geração, que ficou 20 anos Economia da trabalhando. vida. É a economia da vida. Isso. Então, olha onde a gente está mexendo. Não Sim. além do bolso da pessoa, mas tem todo um emocional. Eu vendi Exatamente. aquilo que eu recebi e eu vou comprar isso. Então, se você assessora errado ou se a pessoa compra de uma pessoa que não poderia vender, o dinheiro transfere e a propriedade não. E aí... Por isso que o Aí principal entra, é o documento. então a gente procura nessa fase deixar muito bem esclarecido. Tá. E eu acho que dá pra gente pincelar nessa próxima pergunta, que o mercado imobiliário no Brasil sempre carregou marcas de improviso, né? Sim. Então, por que vocês... o que mais te encantou em vocês com relação à metodologia da RE/MAX? Você já me falou muito sobre isso, né? Que aí que você encantou o Paulo, né? Você vai ter Na que verdade, contar eu fui essa coagido parte. aí. Na Exato, conversação. Paulo. Eu lembro certinho da reunião quando eu conversei com você, Jane, você falando todo esse processo, é muito legal. E quando conheceu o modelo pela primeira vez? Vamos lá. Tá. O que acontece? O modelo RE/MAX, ele afasta exatamente esse improviso do mercado. Então, o que o modelo RE/MAX nos encanta quando você começa a conhecer? Ele fala de formalidade, ele fala de transparência, ele fala de honestidade, né? Então, é tudo aquilo que eu e o Paulo, a gente sempre pensou, né? Primeiro lugar, a transparência, né? Segundo lugar, você tem que ter a formalidade. Então, você tem que ter os documentos na mão, tem que saber com quem você está negociando, o que você está fazendo e o que você pode fazer a partir daquilo, né? E é um modelo que eu brinco, né? Que é um modelo que está para lá de testado e aprovado, porque a RE/MAX já está indo para 53 anos de mercado, né, a nível mundial. Então, quer dizer, está testado e está aprovado, Com certeza. né, em diversos países. E que eles brincam muito com a gente, que a gente não tem que inventar a roda, né? A gente tem que copiar porque a roda já foi inventada. Então, não inventa. Sim. Segue o processo, segue a Isso. metodologia, né?
E a RE/MAX, ela vem com contratos. Então, você faz o contrato com o teu corretor, que é o corretor associado. Você vai trabalhar, que é o grande diferencial, não que nós não precisemos de compradores, né? Que é o comprador que gira o mercado. Mas o nosso cliente principal é o vendedor. É dele que nós vamos cuidar. Tá. Que é ele que tem o imóvel. Então, a hora que ele nos contrata, que ele vai fazer um contrato de representação conosco para que a gente possa cuidar devidamente do imóvel dele, a gente vai analisar toda a documentação do imóvel, ver o que precisa fazer. Olha, não, aqui está faltando ou um alvará, ou uma averbação na matrícula do imóvel, alguma coisa assim. A gente vai dar toda a orientação e o imóvel dele, quando sobe para o nosso portal, para ser anunciado, ele está pronto para ser escriturado no dia seguinte. Esse que é o grande diferencial do modelo RE/MAX. Legal. Né? Tem a parceria, apesar que o mercado aberto, porque a gente fala assim, sistema RE/MAX, nós somos RE/MAX. Quem não é RE/MAX é mercado aberto. Então, quando a gente fala, o mercado aberto trabalha assim, é porque não é sistema RE/MAX. Tá. E muitas Não é discriminando, tá? Sim. É só pra gente entender E aí quem a gente... trabalha no modelo RE/MAX e quem não trabalha. E a gente já passou por muito problema, apesar dos nossos... dentro da imobiliária, nossa imobiliária está com 2 anos, né? A gente já sentiu muito isso do corretor do mercado aberto vir falar, eles não trabalham com ninguém, só trabalham eles, né? Eles só querem exclusividade. E não é isso. Quando a gente pede o contrato é porque a gente investe naquele imóvel. Sim. Né? Investe em portal, investe em tráfego pago, o corretor vai lá, filma o imóvel, divulga, ele não fica guardado na prateleira, se alguém procurar, procurou. Não, a gente trabalha. Tem Só mais um ali no catálogo, né? Tanto é que, pelo sistema, cada corretor nosso pode ter no máximo 20 imóveis. Tá, olha só. Porque isso é a metodologia da RE/MAX e já comprovada que um corretor consegue cuidar bem, dar feedback para o cliente, fazer tudo que tem que fazer no imóvel, se ele tiver até 20. Entendi. Mais de 20, ele já não vai cuidar do jeito que ele teria Só te interrompendo um detalhe. Esses 20 imóveis é para ter uma renda recorrente de 1 a 2 imóveis por mês. E aí você faz a prospecção e coloca no seu estoque novamente. Então, você tem que ter a média do seu estoque, 20 imóveis, sai 1, 2 por mês, você prospecta mais 2. Que é a esteira que a gente Legal, fala. Uma esteira legal. de serviço. Então, com isso tudo, a gente... a metodologia, ela proporciona para o corretor ter uma venda contínua. Isso. E não aquela venda, eu vendi num mês, aí eu fico 6 meses para vender outro imóvel. Em pânico, né? Você recebe uma bolada, uma comissão boa, Isso. e aí aquele tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É o que a gente ouve muito mesmo. É. Verdade, verdade. Mas o modelo RE/MAX, ele nos ensina como franqueado e também ensina o corretor como associado. Então, é você ter a esteira, porque você precisa ter a recorrência para não viver nesse desespero de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Ô, Jana, mas aí, por exemplo, assim, até falando um pouco mais sobre isso. Como que foi trazer essa cultura, né, esse profissionalismo, essas métricas, essa transparência para esse mercado que ainda é muito informal? Nós estamos sofrendo bastante. Nós estamos tentando trazer, não é que nós conseguimos trazer, né? A gente está tentando trazer ainda. E aí vem nos corretores ou nas pessoas que querem entrar no mercado imobiliário que a gente contrata. O que a gente, complementando o que a Janaína falou, mas o nosso foco são pessoas. Então, a gente, tanto o corretor que é recrutado, quanto o cliente, nós trabalhamos com pessoas e desenvolvemos pessoas, né? Tanto os corretores, para eles poderem atender o cliente. Sim. Então, numa negociação imobiliária, nós não vamos estar vendendo uma casa, nós vamos estar vendendo um sonho, um projeto para a pessoa. Sim. Então, é diferente você entender que eu quero a comissão de você prestar o serviço e a comissão ser uma consequência. Então, você pensando assim, não é o dinheiro a todo custo, as coisas ficam diferentes, elas acontecem. O resultado, comissão, vem em decorrência do bom serviço prestado. Isso. Então, Perfeito. a gente pensa nisso. Essa cultura que nós estamos querendo implementar, porque o serviço do corretor, ele vem de uma informalidade, ele vem de um segmento que, até hoje, ele é residual. Vamos supor, o cara não conseguiu ser isso, não conseguiu ser aquilo, você é corretor. E é uma profissão belíssima e exige e demanda um estudo de neurociência, né? Porque você vai lidar com pessoas, existe um estudo de comportamento de pessoas, de como você vai abordar. Eu estou até lendo um livro específico de vendas. E aí você vê que é tudo técnica. As pessoas, elas têm, não é a pretensão, mas
você consegue ter uma conversa de alto nível com o comprador e entender o que ele está sentindo e conseguir vender o imóvel para ele a partir da necessidade. Então, a compra e a comissão é a consequência, é a decorrência disso. Exatamente. É isso que a gente pensa. Foco no processo, né? Foco no Esse processo. andamento e a venda vai ser consequência. Isso eu já fazia no cartório, tá? Tá. Só Legal, para... Paulo. Então, assim, eu nunca trabalhei... Falar trabalhar pelo dinheiro é sacanagem, mas não é isso. Eu sempre trabalhei para resolver o problema do cliente e o dinheiro é a consequência. Sim. Então, nunca foi pelo dinheiro. E assim, Jana, você tem uma forte atuação no direito empresarial e tributário. E Sim. o Paulo, né, tem décadas de experiência em tabelionato. Nossa, décadas, né? Isso é forte, né? Assusta. Né? Sensacional. Como que esse olhar jurídico protege o cliente e diferencia a longitude, né? Remax Longitude, no mercado? Por exemplo, até deixa eu complementar um pouco. Existe a metodologia Remax, mas todos seguem a metodologia mesmo? A gente está vendo, né, aproveitando isso que você falou, a gente está vendo um movimento muito grande da franquia hoje a nível Brasil de verificar se as agências dela estão legal. cumprindo a metodologia. Sim, porque como vocês me trouxeram bastante diferenciais e que foi o que te encantou, a transparência, essa ética, isso é muito lindo no escrito. Na hora que vai para a prática. Mas a hora que vai para a prática, isso realmente eu tem pego acontecido? o escudo, a espada e desço pro play. A gente vai... porque assim, você tem que encaixar um negócio redondo no quadrado, sabe? Alguma coisa desse sentido. Você tem que lapidar. Todo... Não é uma coisa exata. Você está lidando com pessoas e está lidando com N situações. Então, nós temos que... nós temos o protocolo da Remax, né? O modelo, que nós temos que encaixar a situação real no modelo. Tá. Então, assim, eu brinco que a gente tem que aclimatizar. Não é sair do modelo, mas sim adequar para que possa sair a venda. Eu preciso trabalhar, eu preciso vender, o cliente precisa vender, o outro precisa comprar e a franquia precisa receber. Então, nós temos que fazer toda essa dança para que se encaixe. Tá. Mas é interessante que toda vez que se sai do modelo, a gente tem um prejuízo. Sim, não com relação à franquia, com relação ao cliente. Ao negócio, à negociação. Porque, por exemplo, uma coisa básica, eu só subo o imóvel no nosso portal, né, para trabalhar se a gente tiver o contrato de representação assinado. Tá. Ah, já teve corretor, que hoje nem trabalha mais com a gente, que fez isso sem o contrato? Teve, deu problema? Deu. Obviamente que deu problema. Então, assim, e a gente percebe que esse movimento da franquia, que hoje a franquia ela implantou um controle de qualidade. Então, eles vão estar de olho no nosso sistema, se os imóveis que nós temos realmente estão com o contrato de representação. Porque o que nos protege no caso de um comprador, de um vendedor que está com a gente, que assinou contrato, vai vir alguém de fora ou vai vir o comprador diretamente no vendedor? Não, vem direto para mim, a gente não precisa pagar comissão para ninguém. Acontece? Acontece. O vendedor vai ter prejuízo? Vai, porque muitas vezes ele faz aquela compra e venda, o comprador não honrou o contrato e ele fica sem assistência jurídica, né? Então, assim, vai dar problema? Vai. Tanto para nós, quanto para o vendedor ou para o comprador, né? E aí, o que a Lari perguntou, o diferencial da longitude, né? A gente está com o jurídico dentro da imobiliária, né? E nós estamos com a parte documental para a escritura muito forte também dentro da imobiliária. Então, o nosso processo ele acaba sendo mais rápido. Exatamente. E bem completo. Justamente por causa disso. Porque o cliente está lá, teve uma dúvida? Não, chama a Janaína. Aqui não, o Paulo está aqui, geralmente está atendendo, ajudando o corretor. Então, assim, isso torna um processo muito mais rápido e seguro por já ter essas orientações ali, todas ali dentro. E o dentro mesmo, literalmente. Que é um prédio, onde a Sim. parte de cima do prédio tem a parte, né, jurídica e tudo mais. E a parte de baixo é E imobiliária. a imobiliária, exatamente. E assim, só complementando mais uma vez, o contrato ele é usado para quando o negócio não dá certo ou desvia um pouco do que tinha que ser. Porque se desse tudo certo, o contrato não precisaria. E normalmente, o sistema registral é muito burocrático e até é bom porque ele é seguro. Sim. Né? Exato. Mas às vezes assim, por exemplo, uma pessoa, vou citar um exemplo, a pessoa se divorcia e não consta na matrícula que está divorciada. Então, aí está vendendo a casa. Mas a casa ficou para quem? Ficou para mim. Então, a gente precisa entender se realmente aconteceu. Tem um princípio registral que chama continuidade, que o ato antecessor
tem que estar ligado com o ato sucessor. Então, como é que consta na matrícula do imóvel que está casado e ele está vendendo divorciado? Então, eu preciso entender essa história, fazer toda essa ligação para que possa ser vendido. Porque senão o comprador paga, o vendedor recebe. Não, às vezes o vendedor nem está de má intenção, mas é uma situação que precisa resolver depois. Aí tem um financiamento, existe um dinheiro que precisa da matrícula registrada no nome do comprador para poder efetivar o pagamento, e aí demora muito mais. Então a gente tenta prever isso e já deixar as coisas alinhadas. Como já aconteceu com a gente, imóvel que ia ser financiado, passou pelo crivo do banco, a hora que chegou no cartório travou, não conseguia registrar. E a documentação estava ok. Mas por quê? No meio do caminho, mudou-se a orientação, porque o imóvel foi adquirido enquanto solteiro. É bem particular que a gente fala, não partilha no divórcio. E a pessoa divorciou e não constou na partilha, o cartório exigia. Só que quando aconteceu isso, hoje já se baixou uma norma, a gente sabe que isso é necessário. E aí nós tivemos que fazer uma sobrepartilha para averbar para conseguir registrar. E o imóvel já estava vendido. A gente conseguiu fazer isso em menos de 30 dias, porque são os profissionais envolvidos, a advogada e o cara que sabe tudo de cartório, porque viveu toda a vida dentro do cartório. Sensacional. Ó, e o brasileiro, ele ainda tem muito medo de cair em golpes? Muito. De imóveis. Principalmente quando tá com assim, a maioria fala, é dinheiro da minha vida toda, hein? É o dinheiro da minha vida toda. Além de ter medo de cair em golpe, ainda não confia em corretor e não confia em imobiliário. E tem uma máxima que quem paga mal, paga 2 vezes. Exato. Quais são alguns erros, né, que vocês podem evitar graças a esses conhecimentos? Vocês falaram de alguns já, né? Mas se tiver mais alguns que vocês possam compartilhar, que, por exemplo, a pessoa entrou lá e ali ela tem o corretor, ela tem o jurídico. Então, quais são alguns desses erros que vocês veem acontecendo muito fora no mercado né, no mercado aberto? O mercado livre foi ótimo. E aí vocês conseguem eu acho que trazer essa segurança para eles? Então, eu acho que você falou tudo, é a segurança. Eu acho que a palavra que a gente utiliza é a segurança. Então, nada de correria, porque às vezes tem gente que chega, eu preciso fazer hoje porque tem que pagar, porque tem... Não, peraí, vamos sentar e conversar, porque não é assim. Aí a pessoa fala, mas eu vou perder. Então, perde o negócio, mas fica o seu dinheiro. Nossa. Uai, porque às vezes você vai pagar e não vai ter o negócio e nem o dinheiro. Sim. Então, assim, vamos sentar e entender o que está acontecendo. É sempre isso, eu sou proativo, eu tento fazer equilibrado o contrato em razão da função social do contrato, quer dizer, eu não posso fazer nenhuma parte ser beneficiada em detrimento da outra, tem que ter equilíbrio, mas eu tenho que proteger quem está com dinheiro, porque é o que vai sair, vai entrar na outra parte, e depois para recuperar isso é mais difícil. Exato. Eu não falo proteger, eu falo em cuidado, vamos lá. Porque também tem o vendedor que também, a pessoa fala, bom, mas eu sou honesto, tá errado por causa de um problema jurídico que eu não sabia. Então, assim, não podemos generalizar. Sim. Mas o que eu sempre falo, porque numa negociação imobiliária, vai chegar um momento que a pessoa que tem o imóvel não tem o imóvel, a pessoa que tem o dinheiro não tem o dinheiro, tá transferindo. Então, nessa situação que tá voando, ninguém tem nada ali. O imóvel passando, o dinheiro passando, mas o que passa mais rápido é o dinheiro. Sim. Exato. E aí o imóvel, às vezes, enrosca. E agora, por exemplo, o CNJ baixou uma norma que o cartório não precisa mais exigir certidão negativa dos débitos. Porque antes você tinha que apresentar todas as certidões do vendedor. Ok, o cartório não precisa mais exigir isso. Nós como imobiliária... Não, nós continuamos fazendo a mesma análise. E por quê? Porque eu vou lá puxar a certidão não sai negativa, então tem débito, ou seja, trabalhista, ou seja, federal. A nossa obrigação nessa relação toda, e principalmente eu como advogada, eu vou entrar para verificar os processos. Não, o processo é 1 milhão, ele está devendo 1 milhão, ele não vai ter patrimônio, porque aí a gente chega até a fazer a análise do imposto de renda do vendedor e muitas vezes do comprador. Não, ele não vai ter capacidade de pagamento, se não é... Quando é financiamento, não é nossa função. A gente analisa as documentações, mas quem analisa capacidade ou não aí é o banco, né? Mas essa questão das certidões para saber se o débito é alto, se influi, se não influi,
a gente continua fazendo essa análise, é só o cartório que está dispensado, mas a imobiliária em si, os corretores não estão dispensados pela questão da segurança. Inclusive, nós temos responsabilidade sobre isso também. O objetivo que a gente fala direto. Se for feita uma venda em que nós não tivemos o cuidado, nós temos responsabilidade de indenização. Então, existem alguns dispositivos legais que nós temos que cumprir. Por exemplo, tem levar conhecimento, a transparência da publicidade. Tem tal dívida, mas essa dívida não afeta. Você mesmo assim quer comprar, a gente consta no contrato. Olha, o imóvel... Porque tem comprador para todo tipo de imóvel. Sim. Tudo depende do preço, né? Sim. Porque às vezes, tem esse problema, não, eu compro, mas eu quero um abatimento porque eu resolvo. O comprador está ciente. Então, nós temos a obrigação de mostrar a situação que está o imóvel, que está o vendedor, para que o comprador decida. Como a gente brinca que tem comprador que gosta do rolo. Então, ele sabe que ele vai pegar uma coisa enrolada para um valor menor do que o de mercado. Mas ele compra ciente, é o que ele gosta. O que eu sempre falo pro comprador? Você tem capacidade de suportar isso? Você vai deitar e dormir com esse barulho? Tem gente que é tranquilo e tem gente que fala, não, é o dinheiro da minha vida, eu trabalhei minha vida inteira, eu quero preto no branco. Ok, vamos procurar um imóvel nesse perfil. Aí outro fala, não, é negócio, esse dinheiro tá disponibilizado para negócio e eu gosto de ganhar dinheiro assim. Ok. Vamos assim também. Ele sabe dos percalços do caminho e tem maneiras de trabalhar com isso. Então que é o mercado, tem mercado para tudo. Então, como tem gente que só compra imóvel em leilão. Que também é um outro segmento que tem que ter muito cuidado, tem muita variável e as pessoas compram. Vocês afirmam que o foco não é o imóvel, né? Mas a história que ele carrega, né? Sim. Vocês podem contar um caso ou alguns casos que são marcantes que reforçou ainda mais isso para vocês? Eu tenho um caso que eu sou fã desse cara, é um dentista. Legal, e ele deixou de ser dentista. Eu não sei se ele deixou de ser dentista ou não, mas isso era na época do cartório e me marcou muito porque ele comprou um imóvel em Anhanguera, perto de Campinas, e eu participei dessa documentação quanto cartório, né? E ele comprou um imóvel que, na época, ele pegou num leilão por 1,5 milhão. E ele falou que o imóvel tinha potencial de 15 milhões. Só que tinha muito rolo, muito processo. Nossa. E eu falo que, assim, o cara é o meu mestre, porque eu falo assim, se tem um cara que eu admiro, pular no meio do rolo é você. Aí ele entrou, comprou um imóvel no leilão e ele foi, tipo, tecendo um tapete. Cada passo, vencendo. E depois de uns 5 anos, ele conseguiu finalizar e liberar o imóvel. 5 anos, né? Aí ele chegou um dia no cartório, finalizei, eu vou vender o imóvel. Eu falei, você faria de novo? Ele falou, cara, eu acho que não, porque me deu tanto desgaste. Então, assim, foi muito legal, porque você participa de todas as batalhas dele. Mesmo sendo um cara que comprava imóvel em rolo, ele teve hora que eu não dormia. Porque eu falei, vou perder tudo. Então, assim, é muito interessante. Nossa. Né? Você ter participado disso. E é melhor aprender vou falar com erro, com sucesso dos outros. Eu vi isso aí. Eu tive um caso meu, particular, um imóvel meu, que é o que eu falei que levou 15 anos para regularizar. Era um imóvel que tinha... O proprietário do imóvel tinha 51 ações na cível e umas 10 trabalhistas, né? 50? Nossa. Gente, era uma diversão, eu não sabia nem que existia isso. E foi uma diversão. É uma caixa de bombom, né? Esse é um imóvel meu, né? E aí foram vários anos, primeiro comprando, porque primeiro eu fui acompanhando as trabalhistas à medida que os credores trabalhistas adjudicavam. O que significa o adjudicar, né? É pegar uma parte do imóvel pelo crédito que ele tem que receber. E aí depois eu vinha e comprava a parte do credor, que já estava adjudicada, comprava. Só que aí depois de fazer todas essas compras, aí eu tinha que limpar a matrícula do imóvel. O que é limpar a matrícula do imóvel? Você imagina 51 ações cíveis, as federais eu não lembro, mas tinha umas 10 indisponibilidades sobre o imóvel, que a federal vem e fala assim, imóvel é indisponível, não pode fazer nada. Aí eu tive que averbar o óbito de um dos proprietários e o cartório não autorizou, eu tive que fazer suscitação de dúvida, são termos técnicos, mas eu tive que entrar no judiciário e falar, tá errado, eu tenho que
Eu tenho que averbar isso daqui, de acordo com a legislação. E aí, se foram 15 anos nessa trajetória, obtive sucesso, limpou o imóvel está para ser vendido, né? Tudo. E uma outra, que aí já é outro lado, que é imóvel de leilão de cliente meu, né? O imóvel foi leiloado e a gente aqui no recurso. E a pessoa que comprou é uma pessoa que gosta do rolo, comprou pelo valor baixo, porque estava ainda leilão. E aí o cliente, assim, aquele imóvel era a vida dele, ele sobrevivia daquilo, né? Ele tinha 2 imóveis pequenos, rurais, né? E ele plantava e vendia o que ele plantava. E aí, ele é um do lado do outro e ele perdeu um. Que é esse que foi a leilão. E aí nós fizemos recurso e no meio do caminho nós tentamos chamar o cara para um acordo, falar, ó, o comprador. Porque para o comprador é simplesmente negócio, ele vive daquilo. Uhum. Olha, o meu cliente te paga, vamos acertar isso daqui, você está com o dinheiro depositado, nós estamos com um recurso. Então, a gente, assim, tem um recurso, aqui no mínimo é 50% de chance para cada um. Pode dar errado para você, pode dar muito errado para a gente. Ah, não, deixa lá, não quero. 6 anos depois, nós anulamos a arrematação e o imóvel voltou para o cliente. Nossa. E eu falo disso porque é muito emblemático para mim como advogada, né? De olhar e o cliente vir me agradecer, porque realmente o que eu falei concretizou. Nossa, mas tempo também. Dá tempo de mais uma história rapidinho? Essa é bonita, essa é legal. Nossa, não, essa eu fico contente porque assim, eu tinha não acabado de entrar, mas tinha uns 3 anos de cartório. E eu conheci um gerente de banco tinha um escrevente que chamava Rivail, que foi um dos meus mentores, gosto muito dele, já faleceu, mas foi um cara que me ensinou muito. E esse gerente de banco era cliente dele. E era um gerente de banco, não era do tipo diretor, não, era gerente de conta. Uhum. E aí ele tinha uma estratégia. Eu fui pegar a assinatura com ele um dia, e ele falou assim, todo loteamento que abre eu compro o terreno mais barato, perto do brejo, brincando, né? E aí eu vou acertando o terreno e vou construindo casinha e alugando. E aí o tempo foi passando, ele fez alguns negócios, ele foi fazendo negócio e tal. E depois, em 2020, mais ou menos, eu encontrei com ele no cartório. Ele foi fazer uma escritura, ele já estava senhor, já, né? Cabelo branco, o filho. Aí a gente começou a contar, ele falou assim, conversar, ele falou, olha, eu fui fazendo aquilo até hoje eu tenho tantos imóveis, sobrevivo dos aluguéis e a minha vida foi pautada nisso. Como gerente de banco, foi fazendo essas... Então, é muito legal porque você vê a evolução patrimonial da pessoa, a estratégia que ele usou na vida dele. Na vida dele, exatamente. Sabe? Então, eu conheci ele comprando a primeira casa, o primeiro terreno, construindo a casa. Ele aí, falou que você encontrou, ele já estava Já estava aposentado. Mas já devia estar com umas 150 casas. Ele não me falou quanto, mas ele estava bem, porque o filho estava ajudando. Mas o legal é assim, ó, o que ele fazia? Ele falava assim, ó, eu comprava o terreno em declive, e aí, como ia tirar terreno de uns outros terrenos, porque assim, ele falava assim, eu comprava o pior terreno do loteamento. Bom, agora eu preciso ajustar o terreno. Então, aí eu ia quase toda semana no loteamento e via os caminhões de terra que estavam saindo. Dava um dinheiro pro cara do caminhão para tacar a terra no meu terreno. Não é possível. Legal, né? Estratégia. Então ele falou assim, ó, eu ajudava a empresa que estava tirando a terra e colocava a terra. Aí eu acertava o meu terreno. Aí depois eu ia vendo onde dava promoção de material. Porque às vezes eles não sabem nem onde colocar essa terra. Então, assim, então, olha que interessante a visão que ele teve. Nossa, muito. É muito legal. Muito legal, muito. E aí você encontrar com a pessoa já aposentada, cabelo branco, velhinho já. Cara, deu certo, com o filho, né? Trabalhando com ele, é muito legal. Deu certo. E assim, eu participei disso aí. Isso que é joia. Agora, o que eu queria saber de vocês? Tem muitos profissionais que chegam à RE/MAX, né, que às vezes estão nessa transição de carreira. Hoje, com a experiência que vocês têm já atuando na RE/MAX, o que vocês enxergam nesses novos corretores que às vezes nem eles mesmos enxergam? Primeira coisa que a gente estuda, né, no modelo RE/MAX é entender se a pessoa tem perfil empreendedor. Eu acho que esse perfil ele é o principal, porque como é uma associação, quer dizer, nós vamos ser parceiros de trabalho,
e o meu negócio depende do negócio dele, Sim. e eu preciso instruir ele, eu preciso dar ferramentas e auxílio para que ele possa desenvolver e ganhar, que a gente ganha junto, né? Então, meu trabalho é desenvolver ele, o trabalho dele é vender imóvel. Então, eu tenho 2 etapas de trabalho. Além disso, o imóvel também. Então, eu preciso primeiro que ele esteja aberto a aprender novas coisas e a desaprender algumas coisas e aprender novamente, ser proativo. Eu tô falando porque eu preciso fazer isso. Porque você imagina, Você com precisa passar por esse 52 processo anos, também. eu trabalhando num lugar só, eu poderia falar, não, minha cabeça é assim, acabou. Tá. Não. Exato. Aí eu nossa, fui verdade. trabalhar mindset, li o livro, fui entender, não veio do nada, né? Eu falei, Tá. bom, então eu tenho que ser aberto a Tá. qualquer coisa, Sim. né? A tudo que vier de novo. E no meu tempo de aprendizado, isso eu aprendi muito, porque assim, eu não tenho o aprendizado em tecnologia como meu filho. Ele numa tarde para noite vai e eu demoro uma semana. Mas ok, eu vou no meu ritmo. Exatamente. Exato. Eu vou no meu ritmo. O que eu não sei, a humildade O de... importante é aprender. Humildade. A humildade de você, sabe, quando pegar o banquinho, ó, vou sentar no banco da escola, vou né, Sim. pedir conselho para gente muito mais nova, pedir orientação, ó, não tô sabendo fazer isso. Uhum. Eu tenho 2 pessoas que me ajudam na franquia que tem metade da minha idade. E é ótimo, ligo para a pessoa, olha, eu preciso dessa orientação. Você acha que eu tô fazendo certo? Sim. Então você tem que, muitas vezes, baixar sua arrogância, porque quando vai falar de cartório, se eu falar para você que eu não sei falar de cartório, não é muito coerente, né? Nem um pouco. Eu trabalhei 37 anos. Eu falo, se você não sabe isso, pelo amor de Deus. Mas em outras coisas, como imobiliária, a parte comercial, recrutamento, neurociência, para você lidar com as pessoas, Tá. eu tenho que aprender muito, né? Tá. Então, a primeira coisa que eu tento enxergar e que a pessoa entenda que se ela tem o perfil empreendedor ou não. Tá. Esse é o primeiro ponto. E assim, eu sempre bato na honestidade. Honestidade e transparência. Isso não tem negociação. Não. Não tem porque, assim, mesmo dentro da imobiliária, né? A gente fala que é uma família. Não é uma família, mas a gente tem que trabalhar com os iguais, eu Sim, acho. Com sim. pessoas que pensam parecido Isso, comigo. Exato. né? Exato. Parecido ou melhor, né? Se É. melhor, Sim. melhor. Melhor Sim. ainda. Se E melhor, não melhor. é nem falando mal, porque assim, a gente já teve Não. corretor com que a gente fala perfil CLT. Que é aquele, ele não vai ter as mesmas iniciativas do empreendedor. Isso, Sim, exato. sim. Porque ele está habituado com salário, ele vai sentar lá e Isso. ele vai esperar. me cobrar, Pra ele tá e ele vai ótimo me aquilo cobrar lá. uma coisa que eu não vou poder passar para ele, Exato. vou Sim, dar para ele. exatamente. E o perfil empreendedor é aquele que vai, que corre, que procura, que fuça, que vai se aperfeiçoando. E o bacana é que o sistema RE/MAX, ele tem muito isso. Ele é para perfil empreendedor. Eles investem muito na tecnologia, né? Que é a única imobiliária que tem uma universidade, que ali a gente tem todos os cursos, toda a documentação, tudo ali. Tá. Então, basta... vai de você. Você que tem que ter Sim. a vontade. Nós estamos ali para auxiliar, para direcionar e caminhar junto. Tá. E com uma estrutura incrível E também. vontade né? de trabalhar. Mas Isso. se a acho que esse é o pessoa não principal. tiver Vontade, o perfil empreendedor, que é aquele que o cara corre atrás, a pessoa corre atrás, busca e quer crescer, não adianta, porque a RE/MAX, a gente brinca, todo mundo é para a RE/MAX, mas a nem RE/MAX, todo. né? A RE/MAX não é para todo mundo. Sim. É, isso. Maravilha. Agora a gente vai chegar numa fase do Do podcast, que é uma fase do choro. Ai. É a fase do choro. Agora é a fase do choro. Ela já Eu sou sabe, né? chorona. O Paulo Não sei. vai, você Não vai tô subir lá. sabendo dessa do choro. Vamos lá. A Janaína, além de empresária e advogada, é uma grande protetora da causa animal, Eita, agora é verdade. né? Como que nasceu essa sensibilidade, esse chamado tão forte? Sensibilidade aí, Já? né? Então a gente fala de força, a gente fala de garra e tudo, determinação, com certeza, mas o coração é maior do que, né? Maior do que ela. Eu vou começar a falar, deixa ela falar. Eu posso falar o que eu vejo? Assim, eu acho que isso é um chamado, é um dom. Não tem outra coisa, porque é uma coisa que toca e contagia, né? Porque a gente vai trabalhando, participando, vai ajudando. Porque assim, eu sou auxiliar, né? Eu não sou o cara que vai, mas assim, eu tô junto. Eu acho que o legal de você estar... Apoia, de isso você, é importante. da gente começar um namoro um pouco mais velho, não tão velho, né? Jamais. Um pouco mais velho. Eu ainda chamo Janaína, ela escuta, e ela me chama, eu escuto. Então, Boa, Paulo. é que você, quando a gente começou, eu sou um pacote, ela é um pacote. Então, olha, eu tenho isso e eu não posso abrir mão, você tem isso e eu não posso abrir mão.
ok, tá certo, vamos junto. Então a gente consegue se ajudar, né? Eu com essa parte animal, ela com a minha parte também que veio. E se fosse mais novo, acho que não daria certo, porque quando você vai ficando mais velho, você vai deixando de ser tão egoísta, né? Sim. Verdade. Olha, para mim, você começa a fazer concessões, porque assim, a causa animal sempre teve na minha vida, tanto é que eu tenho umas passagens de criança que eu apareci com um macaco em casa. Minha irmã dá risada até hoje. Ela fala assim, cara, você tá falando o quê? Você apareceu com um macaco em casa, você imagina? Eu não sei nem de onde eu tirei, mas eu cheguei. Então, assim, querendo ou não, eu já tinha resgatado alguma coisa. Mas assim, não era meu projeto, não era. Mas assim, como a gente tá junto, é um projeto dela, eu acho que eu, como parceiro, eu tenho que apoiar e ajudar. Né? Ou até pôr freio e contrapeso, né? Ou já acho que foi demais aí. Vamos menos. Porque assim, se deixar, ela põe o mundo dentro da casa. Eu sei. Né? Então Super. não tem jeito. Qual que é o meu trabalho? Olha, é assim, olha o tanto que você já fez. Porque senão é o tempo todo. Sim. Então não dá. Não. Acaba sobrecarregando e a gente deixa de fazer atividade por si. Você deixar é isso. E aí, onde é que você ganha para poder ajudar o que você está fazendo? Então, tem esse contrapeso. Sim. E outro, e cuidado emocional, porque muitas vezes são situações que, assim, fim de linha mesmo, saúde, a gente pega a coisa. A vida e a morte, elas andam muito, muito próximas, né? Sim. Essa parte. Então, a gente gosta muito, ela gosta muito, mas a morte acontece. Sim. Ela é presente. Exato. E muito presente, e muito recorrente, porque tem coisas que não dá. Só abrindo um parênteses, ela pegou uma ninhada de filhote com sinomose, né? Ficou Morreu de 9, 10, ficou 3, 10, sabe? não, E 10 2 morreram com 4. problemas. Então, assim, é complicado. Investiu dinheiro, investiu tempo, investiu locação de onde os cachorrinhos iam ficar, porque tudo contaminado vai deixar onde? Sim. Me parece que é uma doença que propaga, né? Então, É altamente contagiosa. É complicado. Então, assim, eu entendo Até mesmo que- depois que você tem um animal na Você casa, tem que ficar um tempo. tem um tempo que fica sem animal, Sim, isso, pra poder... porque pega. Tanto a parvo quanto a sinomose. Sim. Mas é assim, a minha infância foi em chácara, foi em sítio, vindo de cidade pequena, e eu morava em sítio, morava em chácara. Então, desde pequena, eu sempre tive cachorro, né? A mãe do meu pai que tinha gato. Eu não era muito ligada assim, mas, né? E aí, quando eu já estava morando aqui em Rio Preto, a minha tia nos deu um bacezinho. E eu perdi esse bacezinho com a maldita da sinomose. Então, Porque na inocência do meu pai, a gente não... E eu fui ter esse conhecimento ao longo dos anos, né? Que graças a Deus a gente vai amadurecendo e vai mudando, né? E vai ficando mais curioso, né? Eu, pelo menos, a cada ano que passa, eu me sinto mais curiosa. E na cidade de Santa Adélia, ninguém sabia que cachorrinho tinha. E meu pai achou que não precisava vacinar, porque a vacina era cara. Só que depois nós gastamos muito mais e não salvamos o meu cachorro. E isso foi tão traumático para mim que eu fiquei 10 anos sem ter cachorro. olha. Foi assim... Enfim, ele convulsionou no meu colo. Para mim foi muito traumático. Eu começo a falar. E aí nós ficamos 10 anos sem cachorro. E nós começamos a advogar para um senhor de Batatais. E ele tinha fila. Eu só ia falar, Eu fez não- ela chorar? É só falar esse nome. Eu Ela não- já entrou. Ih, tem lenço aí? Tem lenço? Eu não ligo para raça, não. Meninos, Mas beleza. ele, especificamente, ele tinha fila com pedigree e tal. E ele deu um filhotinho pra gente, que era Zita. E aí aquilo foi 2013. E aquilo me despertou de novo, sabe? Aquilo que estava adormecido, né? E aí a gente só tinha fila, ela ficava na minha casa, eu falava, aí ela foi para a chácara do meu, na época sócio, hoje é sócio. E aí eu olhava e falei, gente, eu preciso arranjar uma irmãzinha para ela, porque ela queria estar na chácara, porque o espaço aberto, terra. A primeira vez que eu levei ela lá, ela corria da frente no fundo da chácara. Eu falei, gente, ela não pode mais ficar em casa comigo, tudo calçado. Ela fuçava meus vasos de flor. E ali eu tive a certeza que eu tinha que deixar ela na chácara. Sofri demais, porque ela era minha companheira, ela andava dentro do carro comigo. O povo Uma via fila aquela... de 60 quilos no carro. o povo Você via imagina aquela a cena? baita cachorrona assim, e curtindo no ar. Curtindo no ar. Você mexendo no passava rádio, olha assim, lá. parada no semáforo, o povo olhava, tipo, o que é isso, né? Cachorro do meu tamanho, né?
E aí eu adotei a Bia. Hoje a Zita, infelizmente, já faleceu. E eu adotei a Bia para ser irmãzinha dela, que a Bia foi minha primeira adoção. E a Bia ainda tá com a gente, 14 anos, né? Minha velhotinha. E depois disso, assim, eu acho que até pela maturidade aflorou. Porque a hora que você começa a olhar, quando eu fui procurar uma irmã, eu nunca quis comprar filhote, nada disso. Mas a hora que eu adotei a Bia, eu comecei a olhar uma outra situação e olhar diferente para os bichinhos. Sim. Né? São seres vivos, eles têm dores como a gente e têm sentimentos também como a gente. É isso que eu acho que o ser humano precisa começar a olhar diferente. Não é para cão e gato, é para todos os seres vivos. Uma vaca tem sentimentos. E eu, quando era criança, eu amamentava bezerrinho na mamadeira, porque tem muito disso, às vezes, a vaca enjeitar, Sim. porque é a lei da natureza, o mais fraco fica para trás. E a mãe enjeita mesmo, né? Tudo na natureza, o que é fraco, o que é doente, a mãe enjeita. Então, eu cresci dando mamadeira para bezerro, né? E aí, a hora que eu comecei a prestar atenção nisso foi quando virou a chavinha, né? E aí eu comecei o Trapo, que também já faleceu, foi meu primeiro resgate. E assim, eu não me considero protetora, Lari, porque eu acho assim, se eu fosse protetora, é aquela pessoa que dedica a vida dela, né? Apesar de eu ter muita vontade, eu não consigo, porque eu tenho que dedicar minha vida para minha família, que os meus pais dependem de mim, moram comigo, né? Tem todo mundo em volta, tem o Paulo na minha volta, mas assim, um pouquinho do que eu consigo fazer, eu tento, né? Então, o resultado disso hoje são 13 cachorros e uma gata. Que a gata ela foi abandonada no jardim do outro escritório. Ela é a nossa mascotinha da imobiliária, né? Que é a Nina. E os 13 cachorros. Então, por exemplo, o efeito Janaína na vida de vocês. Eu vou arranjar um cachorrinho. Você passou por pouco, né, Rô? Quase que eu arranjei um cachorrinho para você. O Paulo, ele tinha só a Naomi, né? Que a Naomi tá com 12, já tá velhotinha. 12 anos, que ela era matriz de canil, e eu mostrei para o Paulo que... diz que a gente não pode falar muito isso, mas canil em geral é maus tratos. E o Paulo entendeu com a Naomi que é maus tratos, porque ele viu as sequelas, dente quebrado, estresse, uma série de coisas, né? Sim. E hoje ele tem 4 na casa dele, né? A Naná mais 3. E um, inclusive, foi resgate da filha dele, tá? Ele falou, ó o exemplo que você tá dando. Eu falei, bom, olha, muito bom. Aí só conta uma história que eu acho que é a última história da tua vida de resgate. Essa última agora de 2 semanas atrás. Do Benedito, que virou Zequinha, que agora chama Juquinha. Como que isso aconteceu? Só conta, que eu acho que é interessante de contar essa história. O Paulo brinca comigo e fala, não olha pra frente, você não pode, olha pra baixo, não presta atenção. Só que ela tava dirigindo, né, Paulo? Não, ela me manda foto e falou, vixe, fudeu. E aí... Literalmente. E aí, assim, eu tinha marcado café com um super amigo hoje, culpa sua, né? O Maclay. Que culpa gostosa que eu virou tenho. Um super amigo nosso, adoro ele de paixão também. Eu tinha marcado um café com ele, lá no Benedito Café, perto do Jardim da Paz. E saí do escritório, era uma quarta-feira, estava chovendo. Chovendo, exatamente, importante que fale. E aí, como a nossa agência na Saldanha Marinho, aqui na Santa Cruz, ali em cima, eu falei, eu vou pela Potirendaba, que eu acho mais fácil do que pegar o trânsito por baixo. E fui pela Potirendaba e peguei o Linhão lá, que é aquela avenida do Jardim da Paz, né? Só que eu peguei ela lá em cima, perto da igreja de São Francisco de Assis. A igreja de São Francisco de Assis. A hora que eu entrei na avenida, eu tava conversando com ele no celular. E aí eu tô conversando, passa um cachorro na minha frente. Eu não tava rápido, mas eu parei o carro no meio da rua, olhei e pensei comigo, e com ele no telefone, eu falei, um filhote. Parei, abri o vidro, não sei o quê, cachorrinho nem tchum pra mim. Ele já tava no meio do canteiro. Eu falei, amor, vou desligar, que eu preciso resolver um problema aqui. Ele falou, ai, meu Deus, que ele já tinha ouvido, né, eu chamar. Eu falei, apareceu um cachorrinho aqui, já a gente conversa, eu te ligo. E aí o cachorrinho atravessou o canteiro da avenida e entrou embaixo de uma mangueira, que tem umas mangueiras baixas ali. Eu dei a volta na avenida e estacionei o carro na lateral, porque ali não pode estacionar, liguei o pisca-alerta e eu vi ele embaixo da mangueira. Abri a porta, estava com um salto. A hora que eu fui pisar na terra, quase caí de bunda, né? Porque o salto enfiou tudo dentro da terra.
E eu comecei a conversar com ele e aí eu tive a certeza de que ele estava abandonado, porque tinha um pedacinho de madeira com um pouquinho de ração em cima e aqueles marmitex de isopor com água dentro. Aí eu olhei aquilo e já comecei a chorar, né? E um filhote, pequenininho, coisinha mais linda pra mim. do mundo. Pra mim, todo cachorrinho, todo gato é lindo, maravilhoso. Principalmente se for espantado, se for torto, se for cego, se for banguela, é maravilhoso. E aí eu fui chegando perto dele, eu tentei levar a mão, ele avançou, tentou me morder, bravo. Eu falei, gente, ele deve já ter passado por muita coisa. Não sei quanto tempo fazia que ele estava na rua. E aí eu fui devagarinho, deixei ele cheirar. Aí ele deixou eu passar a mão nele. Eu falei, bom, agora eu preciso pegar. Fui batendo papo com ele, conversando. Tava sem petisco, sem ração, sem nada, porque às vezes eu ando com isso no carro. Aí, com jeitinho, eu consegui pegar ele no colo. Todo molhado, todo sujo de terra. Aí eu peguei ele no colo, abri o porta-mala do carro, que eu carrego uma manta, enrolei ele na manta, mas eu já estava toda suja e toda molhada. Sentei no carro. A hora que eu fechei a porta, ele começou a lamber meu rosto. Que eu acho que assim, ele se sentiu seguro, né? Obrigada, né? E aí, aquecendo ele, porque ele estava tremendo, estava todo molhado. E aí fui pro café com ele. E foi engraçado, porque o Maclay tinha falado que estava querendo adotar um cachorro, né? Eu cheguei com aquele embrulhinho no colo, assim, cumprimentando, tinha um monte de gente que eu conhecia lá. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei, cuidado que você pede para Deus, que Deus atende, hein? Ele ficou olhando assim para mim. Aí depois eu sentei, peguei água pro cachorro e a gente ficou brincando. Aí demos o nome dele de Benedito e tal. O Maclay falou, ai, amiga, será? Eu falei, bom, pensa que ele tá comigo. Mas eu já saí dali, já levei ele pro veterinário, porque eu achei um carrapato nele. Já levei pro veterinário, já fez exame de sangue, já deu aquela primeira vacina, que é o trauma da sinomose. Eu já vacinava antes, depois desse resgate mais ainda, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Chego no escritório, o Paulo não tava. A hora que ele chega... eu como... Olha o sorriso dele. Mas assim, não tem... aí a veterinária estimou que ele tinha mais ou menos uns 2 meses, né? Só isso? Filhote de tudo, aquele dentinho que vinha brincar com você, que arranha, aquele dentinho fininho de leite. Aí, eu na minha casa, eu tenho 3, que eu tenho o Chico e o Bento, e eu tenho o paraplégico, que é o Thor, e os 3 são extremamente ciumentos. Para eu conseguir colocar o Thor no meu ambiente com o Chico e o Bento, deu trabalho, tive que fazer adaptação, já vai fazer 2 anos que o Thor mora com a gente lá, mas ainda assim eu fico meio de olho, né? Paulo falou, não, deixa eu levo para casa, porque os nossos 4 da casa deles são mais tranquilos e mais adaptáveis. Eles têm ciúmes, mas eles recebem bem. Então, tem são 3 machos lá e a Naná de fêmea, né? Mas todo mundo respeita a Naná. É a menorzinha, é a velha. A Ariela tá surda agora. É um barato. Eu tava com ouvido seletivo, né? Eu ainda brinquei com ele ontem, falei, será que tá surdo ou tá de saco cheio, né? Porque eu vi uma reportagem no Bacê que tá de saco cheio, não tava surdo. E aí eu levei e vai agora, tal. E o Maclay falou, ai, Jana, não é o momento, minha mãe não quer. Não, tudo bem, beleza. E aí conversei com a minha amiga, porque aí a gente teve na semana passada, né? Que a gente teve o treinamento em São Paulo, que nós tivemos 2 dias de planejamento pela RIMAX lá. E aí nós deixamos... que até então era o Juquinha, que o Zequinha, que o Paulo tinha trocado o nome dele. O Maclay não vai adotar, então vou trocar de nome. É Zequinha. Aí ele trocou. Eu falei, Paulo vai dar crise de identidade no coitado. Vai nada. Ele deve ter gostado. Eu acho, eu prefiro Zequinha. Também, aí passou a chamar Zequinha. E aí nós deixamos na Mari, né? Que a Mari, ela tem, inclusive, tem 3 cachorros que eu pago para ela mês lá, que tá o Tormanga Chupada. O Neguinho, que eu peguei de morador de rua. Essa do morador de rua foi... e a Mora, então eu pago até os empregos que eu não tenho espaço. Esse eu soube também. E aí o Zequinha ficou lá por um tempo. Aí nós chegamos de São Paulo, já passamos a noite, nós voltamos na quinta noite, né? Na quinta vez passamos lá buscar. A Mari ainda brincou, falou, amiga, ele é muito colado em você, ele ficou chorando aqui. A gente chegava, fazia uma festa. E aí, na sexta-feira... a gente ia atender uma cliente que já era o segundo apartamento. Porque assim, só para explicar a dinâmica. Ele dormia na minha casa, mas durante o dia ficava na imobiliária. Porque ele era muito pequeno, não dava para deixar sozinho, porque eu não sabia como é que os cachorros... iam reagir, se deixa dentro de casa, ele ia destruir minha casa, que eu já estava comendo parede. Porque assim,
É complicado essa questão Sim. de território. Por melhor que seja, é complicado. Sim, sim. E eu percebi que a minha bulldoguinha estava estressada com ele lá. É Tá. porque ele ficava Porque pulando em cima ela dela. com 13, ele com 3 meses, ele queria brincar e ela não dava Sim. conta. Porque né? energia de Então nós filhote, resolvemos energia de filhote. Sim. E na imobiliária ele era o cara da escada, né? Sobe a escada, desce a escada, sobe a escada. E aí chegou, eu tinha reunião marcada com essa cliente, né? Que eu tinha que entregar uma documentação para ela. O corretor recebeu, eu falei, coloca ela na sala de reunião, tava ela e o marido. E aí, a hora que eu desci para falar com eles, eu não vi que ele já tinha descido a escada e ele tava no colo dela. E aí, assim, ela e o marido, eles são sérios, mas a hora que eu cheguei na sala de reunião, eu comecei a rir, ele no colo dela, todo esbaforido, e os dois rindo, né? Porque uma coisa que a gente percebe que pet faz é baixar a guarda de todo Quebrar mundo. barreiras. A gente vê isso com a Nina, às vezes a gente tá numa reunião séria, chega a pessoa, sabe? Parece que relaxa, parece que melhora a confiança. Assim, é muito interessante você ter pet em ambiente de trabalho. E aí ele fazendo a festa, eu falei, nossa, Márcia, esse é o meu resgate, né? Aí ele é seu, eu falei, não, ele tá para adoção, né? Eu resgatei a outra semana. Ela, como assim? Eu falei, não, eu resgatei, ele passou na minha frente na rua, tava chovendo, não ia deixar, né? Mesmo que fosse adulto, não ia deixar. Posso mandar uma foto para minha filha? Falei, claro. Ela falou, não, porque nós estamos procurando um cachorrinho para minha netinha, mas como minha filha tem gato, o cachorro adulto é complicado. Aí ela mandou a foto para a moça já veio na imobiliária. Meu Deus. E pegou o E cachorro. dali ele foi embora. Eu chorei horrores, né? Mas assim, ele tá muito bem, gente. chorando de alegria, é que você fica assim, né? A gente Você não Ele pode tem uma ter parceira tudo. de 8 anos com mais energia do que ele, cara. É muito Nossa. legal. A Ele tá no lugar menininha, certo. e Tá ela, no e ela lugar me certo. manda foto, a gente Tá no conversa, lugar certo. ela me contando que a Nossa, filha como dela... Deus vai colocando, né? Sim. E ela me contando que a filha dela quer ser acordada por ele. Então ela abre o quarto Nossa. de manhã. E assim, eu falei pra ela que o bacana de tudo isso é que eles vão crescer juntos, né? Já Nossa, são os surreal. melhores amigos. Surreal. E ele tá super bem. E aí é o que eu falo pro Paulo. Essa é a sensação de missão cumprida, porque eu consegui dar uma vida nova e digna, né? Maravilhoso. Para um Pra anjinho quem que eu queria. tirei da rua e consegui colocar num lar maravilhoso. Maravilhoso. Que ele é tratado feito um rei. Já tem um monte de brinquedo, pelúcia, brinca, a menininha é apaixonada por ele. Mas ele é muito bonzinho, esperto, inteligente. Ele aprendeu a abrir o lixo da Safado. cozinha lá na imobiliária. Porque o lixo da cozinha você Brincalhão. bate num lado do Camilhão. lixo assim, abre a tampa. Ele aprendeu a abrir o lixo. Ele achou a parceira que ele precisava. Tá ali, tá certinho, Ai, os que dois ali. perfeito. Incrível. Perfeito. Jana, e você acredita que é a empatia que nasce desse cuidado com os animais também se reflete no seu jeito de olhar para os clientes e para o time? Com certeza. Eu lembro da minha mãe fazendo um comentário referente à Zita. Fala sozinho, cara. Que se ela soubesse que ia fazer tão bem pra mim e que eu fosse mudar tanto, ela teria me incentivado a ter um cachorro de novo antes. Deixa eu falar. Assim, ela se emociona muito com isso. A gente tem que entender, é a visão dela no mundo, né? Eu tento ter uma visão um pouco mais cética, porque senão a gente tá com todo o cachorro solto na cidade de em casa. Eu preciso entender. Não, é verdade, porque assim, eu acho que você tem uma responsabilidade na hora que você adota ou acolhe. Porque, olha, eu tava lá, ele podia ter uma outra oportunidade, você tirou essa oportunidade dele e puxou. Então, você tem que dar essa... Então, esse meu trabalho, eu acho que é o contrapeso dela nisso, porque senão a gente teria uma chácara, né? Já só... Eu tô doida pra construir na chácara. Tenho certeza. Então, é assim, você perguntou se Esse olhar influencia. reflete isso. 100%, cara. Tá. 100%. Não só nela, como em mim. Eu sou uma pessoa também desse jeito. Eu acho que você tem que ser uma pessoa do bem. E quando você faz o bem para quem não tá te pedindo nada e não tem nada para te dar, eu acho que essa é uma forma de propagar, né? E, assim, tem um custo financeiro, tem um custo de tempo, tem um custo de logística, tem, assim, é uma parte da vida que a gente tem que direcionar para isso. Só que a compensação, a recompensa disso é muito grande. Porque se você tem uma... Por exemplo,
já aconteceu várias vezes. Entrou um cliente com uma negociação séria. Aí a Nina pula na mesa. Cara, teve um que ela até tomou água do copo do cara. Ela adora Não, tomar foi água ela. no copo. Aí assim. Aí eu olho pro cara e falo, cara, você desculpa, né? Porque sou amador. Aí a pessoa pega, não, eu adoro gato, eu tenho. Aí você começa a conversar. E aí você entende que dá aquela. Como é que eu vou te falar? Quebra a barreira, né? Mas Quebra não é que você dá mais resistência. confiança, não. Você deixa um pouco mais leve o ambiente para é. poder falar de assuntos difíceis. Né? Porque a gente lida com problema o tempo todo. Exato. Eu sempre falo, ó, a hora que você entende que você vai resolver problemas, fica mais leve. Isso. E a hora que você tem alguma coisa que deixa mais leve ainda, é isso. E ela sempre chega em umas horas que o pau tá quebrando na mesa, a Nina pula em cima, para. Crucial, Eu assim. falo, ó, você tem problema com gato? Não tenho, eu adoro. Isso acaba refletindo, né? E não só como na negociação, mas como pessoa. Vou falar o Paulo. Ela tem um coração enorme. Pode parecer... essa... Vou falar agressividade, mas não é agressividade. Esse ímpeto, ele vem, eu acho que até para proteger um pouco. Porque o coração é muito grande. Sabe? Algumas atitudes que ela fez para pessoas, eu falava, eu não faria. Mas eu tô com você, se der certo ou se der errado. Deu errado, a gente, né? Começa de novo. Tacou o carro em cima do cara, mas tá tudo certo. Não, Mas ele tomou dinheiro de cliente. Não, vamos então, justificar. mas assim, isso reflete muito. Isso reflete muito. Sabe? É muito interessante. Mas assim, a gente realmente, porque você olha, os animais, eles não têm quem olhe por eles. Eles não conseguem falar, né? Eles falam do jeito deles. É a gente que não consegue Entender, se atentar, Isso, né? uhum. Prestar atenção. Então, Uhum. assim, quando você tem um pet em casa, você sabe se ele tá com fome, ele dá sinal, se ele tá com sede. O meu paraplégico, por exemplo, como lá em casa são 3 e cada um come um tipo de ração, o paraplégico ele tem que comer a gastrointestinal. Então, eu deixo o potinho dele de comida separado dos outros, porque senão os outros vão lá, o Chico e o Bento são enxeridos, vai e come. Então, a hora que ele quer comer, ele chega, eu deixo numa banqueta da sala. A hora que ele quer comer, ele chega assim, de frente à banqueta e faz assim. Então, eu já sei que ele quer comer. Surreal. Né? Então, é o jeito que eles têm de falar. Eles têm a comunicação. E os animais têm o jeito deles de pedir ajuda. É a gente que está no volume do dia a dia, a gente não para prestar atenção. Então, quando eu comecei a resgatar, mexer com isso, a gente sofre. Porque o ser humano tem muita gente maldosa. Sim. Né? Então, a gente vê umas coisas ali que... E, assim, uma coisa que me dói muito, o meu pai, quando era novo, esse negócio de catar o cachorro aqui e soltar lá longe, o gato, meu pai um dia fez isso. Mas, assim, há 40 anos atrás, né? E é uma coisa que, às vezes, eu fico olhando, será que eu... Não é pagar, será que eu não tenho que fazer um resgate por conta disso? Sabe? Passa um monte de coisas pela cabeça, né? E aí a gente aprende, se você olha aqui diferente, você está olhando para um ser vivo, um ser humano, né? Sim. Então não é só o pet, são todas as pessoas. E a gente passa, de fato, a olhar diferente, né? De sentir diferente. E dói, viu? Porque... E assim, deixa eu só fazer um gancho. Trazendo para a imobiliária esse sentimento, a gente aprendeu a ouvir as necessidades das pessoas. Mesmo aquela pessoa que tem aquele viés de malandro, você entende que por trás disso é um problema. Cara, é muito interessante. Você começa a lidar com mais pessoas, você consegue entender que o que ela está refletindo ali foi alguma coisa que ela sofreu lá atrás. Sim. Sabe? Ou com um abandono, ou com reflexo, né? Então, isso deixa a gente ser mais ouvinte, mais compreensivo. Não é que vai fazer o que quer, não é isso, mas você entende e tenta ajudar. Sim, perfeito. Não é porque às vezes a pessoa cometeu algum tipo de atitude que num primeiro momento foi mais agressiva, mas às vezes ela estava na defensiva. Então, assim, isso você vai falar, não dá, porque ela mesma falou, fui pegar o cachorro, ele me avançou, pô, o que vai fazer comigo? Então você começa a entender, fazendo uma analogia, que você está aberto. Então, assim, tudo vai em você estar aberto a novas relações e às novas experiências. Maravilha. Eu acho que vai de tudo. E assim, humildade para aprender, você entender o que o outro, a empatia do que o outro está falando, entender a posição do outro, entender que às vezes nem sempre é igual a sua, mas está tudo bem, Isso. né?
Perfeito. Eu vou ouvir, vou entender, eu tenho a minha concepção e vou embora. Mas eu acho que isso ensina tudo pra gente nessa caminhada, E nessa fazendo jornada. um gancho, o mascote da Rimax é um Golden que chama Max. É verdade. Que legal. Nossa. Você sabia que o Golden, Como atrai, né? o tempo de Puxa reação dele vida. para agressividade é de 14 dias? Aqui tem muito a nos ensinar, Jana. Ai, que pena. Eu que fiquei com a última pergunta. Nossa, você também, Rodrigo, só para me doer o coração. Mas vamos lá. Vamos chorar voltar mais, um pouquinho hein? na questão do mercado imobiliário. Como que você enxerga, como vocês enxergam o mercado imobiliário de Rio Preto pelos próximos anos, né? E quais movimentos vocês acreditam que vão moldar o setor? Eu vou começar porque eu acredito no seguinte. Rio Preto está sendo descoberto agora, sentido capital interior. Já passou Campinas, Ribeirão, já estão com o mercado formado. Então, nós estamos com um olhar bom para cá, regional, de ampliação, né? Então, eu acho que o mercado vai dar uma amadurecida, ele vai ficar mais formal do que informal. Então, ele está crescendo. Com isso, vai precisar de profissionais mais capacitados. Sim. Esse é o ponto. Porque o cliente vai ser mais exigente. Esse é o ponto. O ponto legal que eu acho da nossa metodologia. Eu acredito muito que o futuro é o contrato de representação em tudo. Por quê? É uma evolução mesmo no mercado aberto. A pessoa vai contratar um corretor, como vai contratar um advogado, ou um dentista, ou um médico. Eu não vou em 2 médicos para ver o que fizer mais barato ou o que acertar o diagnóstico. Eu vou no da minha confiança, Isso. Sim. que eu contrato. Exatamente. Eu vou no dentista, eu vou no que eu contrato. Olha o dente aqui, não. Então, se você acertar, você ganha. Não é leilão. Então, é uma coisa muito séria. Então, o contrato de representação em específico é o seguinte. Ele vai dar garantia tanto para quem quer vender o imóvel, quanto para a imobiliária. Por quê? Eu vou ter a garantia de que eu vou ganhar quando esse imóvel for vendido, então eu vou conseguir investir mais. Tá. Então, ele é um negócio bom pro vendedor, porque eu vou dar mais atenção pro imóvel dele. É um atendimento mais especializado. Tá. Eu acredito que isso vai evoluir, né? Você não gosta de sentar no café e ser atendido? Sim. Eu venho aqui porque o café é gostoso, Isso, porque eu O tenho atendimento atendimento é bom, diferente. A sim. pessoa sabe o meu nome, sabe até o que eu gosto quando eu chego aqui, eu não preciso pedir, a gente vai ficando mais velho, você dá canseira de você falar assim, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Não. Então Dono de sempre. eu vou no sempre, porque eu já sei que é gostoso. seguro, A pessoa sabe o que eu gosto, o café é do tipo que eu gosto, eu gosto desse jeito, eu gosto de tal bolacha. Né? Você se sente mais... eu não preciso pensar por Acolhido, isso. né? Isso. Sei lá, E eu imagino que no imóvel é a mesma coisa. A gente sempre pensa que eu não quero vender uma vez só para você, eu quero Sim. vender várias. Exatamente. Né? Se possível, todas as vezes que você for fazer a venda e compra, eu esteja no Sim. meio. Então, esse é o nosso propósito. E eu acredito que o mercado imobiliário vai evoluir para isso. Que bom. Não só nisso, e também como comprador te contratar exclusivamente para você comprar um imóvel para ele. Uhum. Na realidade, não é que já está Tá evoluindo, Sim. né? Aham. A gente já está vendo mudanças, inclusive do Tá. mercado aberto, alguns corretores trabalhando com contrato de De- representação. E hoje, o que a gente entende? Toda profissão, todo ramo, tem muitos profissionais. E aí, qual que é a diferença? Como que você escolhe? Então, você tem que fazer a sua prestação de serviço cada vez mais especializada. Sim. Né? E aí, o diferencial vai ser a forma da prestação de serviço. E é o que eu falo, vai sair da informalidade, que hoje aqui ainda é. No interior é muito disso, né? Olha, não... é só como uma observação. O porteiro do prédio vende os imóveis. Né? Mas ele é o porteiro. Tá ok, mas eu tenho o comprador e o vendedor. É mais que isso. É um estudo, você tem que saber de documentação. Você tem que... se ele também tem isso, ótimo. Mas às vezes não, ele só vai ligar as pessoas. Sim. E eu, por apresentar, vocês fazem a negociação e eu ganho minha comissão. Tá. Não, a gente entende que o mercado é muito mais que isso. Sim. Eu tenho que Vai saber... ser muito mais profissionalizado. Isso, desde a prospecção, do fomento, da vontade de ter um imóvel, até a concretização da escritura e do registro dela. Maravilha. Eu entendo assim. Perfeito. Tá? E assim, tem que estudar muito. Parece não é uma profissão fácil. Não é fácil, Nossa, como não. toda outra qualquer. Exatamente. Como um fotógrafo, é fácil, você pega o seu celular e tira a foto, e tira a foto. Não, tem luz, tem ambiente, tem velocidade de obturação, tem sabe, de abertura, né? Exatamente. Então,
Você pode ser o fotógrafo do celular ou você pode ser o fotógrafo. Sim, sim. Vamos numa analogia com o Perfeito. Perfeito. Eu perfeito. penso assim. Maravilha, meus queridos. Nós adoramos. Obrigado também. por essa Gostou? contribuição, por tanta informação. E parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, Jana, por ser esse ser humano incrível. Chorou? Deus continue te abençoando e pode ter Amém. certeza que tanto você como o Paulo, tudo que vocês estão plantando, vocês Nossa. Obrigado. só tende a colher cada Muito vez Cada mais. vez mais, com Deus certeza. Muita te luz. ouçam. É, tão porque, colhendo, né? porque o caminho não é fácil. Não. Eu imagino que é para árduo. todo mundo que Oh. quer fazer alguma coisa certa, Sim, né? Alguma sim. coisa Isso, consistente. Isso. Eu quero ser reconhecido, ser o exemplo para os meus filhos, que eu acho que isso é muito importante para mim. Eu Sim. sempre falo para a Jana que isso é uma coisa que a gente quer deixar um legado, né? De orgulho, né? Olha, poxa, meu pai estava lá, sempre tentou Sim. fazer o certo, né? Sim. Sempre fez o certo. Então, Uhum. é isso que a gente quer passar. Maravilha. E a casa de porta aberta, né? Você não ter Sim. problema. Ali tá sempre aberto. Você Com pode chegar que certeza. sempre vai ser muito bem recebido. Maravilha. Obrigado, Jana. Nossa, Obrigado, Eu que Obrigada, agradeço, gente. a gente que Maravilhoso. agradece. Obrigado, Obrigada. Lari. Valeu. Finalizando mais uma edição do nosso podcast, depois dessa história linda, dessa jornada, mostrando um pouco mais sobre a Janaína, o Paulo. Só que logo nós estamos voltando com mais histórias que merecem ser contadas, porque esse é um dos nossos propósitos. Referenciar, valorizar aqueles que faz a coisa acontecer. Voltamos logo com mais histórias. Obrigado sempre pelo seu carinho. Até a próxima.